Programa Diálogo, com Edmo Bernardes. Apoio: Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto, valorize o próximo. Valorap, BPO, Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake, conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção, 2 lojas em Ribeirão. Sicredi, gente que coopera, cresce. Olá, estamos iniciando mais um diálogo e hoje um programa super especial. Primeiro, a figura gentil do Dr. Maurício Fonseca, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, a quem mais uma vez agradeço a gentileza, sempre muito cortês comigo. E eu que agradeço. Imagine. E eu, para falar da máfia das apostas, né? Que eu estou querendo fazer esse programa já faz tempo para a gente poder entender o que está acontecendo. Doutor Maurício, rapidamente, dá uma pinceladinha para o nosso telespectador que não lembra como é que começou isso e por que está na mão do Ministério Público de Goiás. Tá ótimo. Primeiramente, um abraço a você. O prazer é todo meu de voltar ao seu programa. Edmo, tenho um carinho muito especial por você, pessoa muito competente. Bom, é o seguinte, o que aconteceu? Houve um jogo entre Vila Nova contra uma equipe lá do Sul, sendo que esse jogo teve a participação de alguns jogadores e, posteriormente, chegou ao conhecimento do presidente do Vila Nova que existia uma manipulação de resultado nessa partida. Posteriormente, o presidente do Vila Nova esteve na delegacia e, posteriormente, no Ministério Público fazendo essa denúncia. Foi daí que começou a operação de combate a crime organizado referente à manipulação de resultado. Dessa forma, a partir do momento que houve o início desse inquérito por parte do Ministério Público, foi apurando os fatos e chegou à conclusão de que existe uma grande máfia ligada à questão de manipulação de resultados. Isso foi desenvolvendo de uma forma muito rápida e descobrimos aí vários jogos de eventual manipulação de resultados. Já temos concretamente dizendo mais de 20 partidas que efetivamente foram manipuladas e que, a partir desse momento, todos os estados do Brasil estão vinculados a essa operação do Ministério Público do Estado de Goiás. Eu quero até ressaltar aqui que está de parabéns o Ministério Público, que ele está fazendo um trabalho extraordinário, e a partir do momento das denúncias que foram feitas, a Procuradoria do STJD solicitou toda a documentação como prova emprestada para o STJD, objetivando também punir de forma desportiva os atos praticados por esses atletas. Então, estamos trabalhando nesse sentido. Bom, existe uma... Bom, isso o fato de manipulação de resultado em jogos, não só no futebol, mundialmente é uma coisa muito antiga. Se der tempo, nós vamos falar disso, mas vamos focar aqui no nosso negócio. A CBF contrata uma empresa suíça chamada Sport Radar, que é uma das empresas no mundo que são encarregadas de apurar, investigar, ver se por trás dos bastidores estão acontecendo alguma coisa. No começo desse ano, ela disse que teve 775 jogos de futebol em 92 países considerados suspeitos o ano passado. Quer dizer, 775 jogos em 92 países. É um absurdo. Sim. Exatamente. Aliás, eu estive em reunião com essa empresa, Sport Radar, até para entender o critério que eles fazem, no sentido de verificar se houve ou não qualquer tipo de manipulação nas partidas. E fiquei surpreso, porque realmente trata-se de uma empresa muito séria, ela presta serviço para a FIFA, para a Conmebol e para a CBF, e ela me mostrou os gráficos e a forma como trabalha.
e é de alta credibilidade. Inclusive, nós estamos nos baseando também no relatório da Sport Radar para tomar as providências junto ao STJD de uma eventualidade de manipulação de resultado em algumas partidas do campeonato da Série A, B, C e D do Brasileirão. E realmente é assustador, não é só no Brasil, é no mundo todo. E eles fazem um trabalho espetacular e de grande impacto junto a todos esses países. E eles levam à FIFA todas as informações com relação aos atos que estão sendo praticados por alguns jogadores em algumas partidas que levam suspeitas, e vem daí, então, os inquéritos e os processos que estão em andamento. É bom ressaltar, como o senhor mesmo disse, mas eu vou só destacar, nominar, a Sport Radar também trabalha para a Conmebol, trabalha para a UEFA, trabalha na NBA, na Liga de Basquete Americano, e na Major League Baseball, que é o top lá nos Estados Unidos, o beisebol, né, que não é um esporte apaixonado aqui no Brasil, mas para eles lá é uma loucura. Bom, dos 775 jogos do ano passado, 139 foram no Brasil. Essa foi a que chegou à conclusão a Sport Radar. Mas o que chama atenção é que só 17 e pouco por cento é na Liga Primeira Divisão. O resto é tudo segunda, terceira divisão. Vocês já chegaram à conclusão do porquê isso, doutor Maurício? Olha, na verdade, esse trabalho que eles fazem é extremamente amplo, inclusive junto aos campeonatos estaduais também. Nós temos casos de manipulação de resultados em Amazonas, no Pará e em outros estados. Evidentemente, nós ainda não temos como... Nós não chegamos ainda efetivamente na Série A. Quer dizer, temos algumas partidas da Série A que está ainda sob análise e vai a julgamento no STJD para se verificar se efetivamente houve ou não qualquer tipo de manipulação. Agora, da Série B e da Série C, nós tivemos vários casos que estão também em andamento junto ao STJD. Tivemos uma decisão com relação à manipulação de resultado e já condenamos 2 jogadores com relação ao pleno do STJD, definitivamente com relação a esse assunto, e estamos em andamento. Evidentemente, como trata-se de processos em andamento, nós temos que ter muito cuidado com relação a esse assunto, porque envolve diretamente jogadores, a vida desses atletas, o futuro desses atletas. Então, nós temos que ter muito cuidado, é um assunto muito delicado, que nós temos que ter absoluta certeza, não só indícios, mas provas incontestes para efetivamente punir esses atletas. E nós não seremos aqui responsáveis em citar nome de quem ainda está aí sob investigação. Mas a gente pode falar do contexto do trânsito do negócio, porque envolve desde atletas, técnicos, aliciadores, grupos investidores. Quer dizer, tem todo um projeto que eu gostaria que o senhor destacasse para mim o que é que se pôde ver em cima disso. Exato. Estudando os processos com relação à operação penalidade máxima, a gente verifica que tem 4 núcleos de atuação. Eu até anotei aqui, o primeiro núcleo é o núcleo financiadores. Tem o núcleo apostadores, o núcleo intermediadores e o núcleo administrativo. Os financiadores são responsáveis por assegurar a existência de verbas a ser utilizadas no pagamento de jogadores aliciados e também nas apostas manipuladas. Só uma observação, que aí já há um furo, né? Porque por parte do negócio, porque já deixaram de pagar, inclusive, já deixaram de cumprir algumas investigações que vocês fizeram, né? Exato. Chegou a acontecer exatamente isso. Tem o núcleo dos apostadores, são os responsáveis por efetivamente contatar e aliciar os jogadores para participação no esquema, além de realizar pagamentos indevidos e promover apostas nos sites esportivos em contas próprias e de terceiros, para tentar burlar. Temos o núcleo intermediadores, que são responsáveis por indicar contatos e facilitar a aproximação entre os apostadores e os atletas, aptos a promover a manipulação em eventos esportivos. E, finalmente, temos o grupo administrativo, responsável por realizar
transferências financeiras a integrantes da organização criminosa e também em benefício dos jogadores. Então, olha o tamanho desse esquema que existe já com relação à manipulação de resultados. São núcleos formados, é uma verdadeira quadrilha, efetivamente, que existe, e não existe uma só. Eu tenho certeza que isso aqui é só o início. Nós temos a Operação Penalidade Máxima 1, temos a 2 e provavelmente teremos a 3 e a 4. É a minha opinião. E volto a dizer, tendo origem tudo isso através do Ministério Público de Goiás, diante de uma denúncia que foi realizada por um atleta junto ao presidente do Vila Nova, que foi daí que foi o estupim de todos esses assuntos, esses casos. Bom, doutor Maurício, claro que na qualidade de vice-presidente do STJD, a gente sabe que as investigações estão cada vez se aprofundando mais, e em breve a gente vai tendo mais novidades e mais desdobramento. Mas, até a última vez que eu tive informação, era o envolvimento de 72 pessoas, quer dizer, começando o negócio já de escola, 72 pessoas. É gente pra caramba, né? Porque conforme vai aprofundando, esse número vai crescer, e apenas 9 dos 21 apostadores, financiadores e membros do núcleo administrativo foram denunciados e viraram réus. Sim, é que os trabalhos estão sendo desenvolvidos, Edmo. Na verdade, eu tive a oportunidade de ler o relatório inteiro da Operação Penalidade Máxima e eu fiquei surpreso. Porque o que acontece? O que eles têm de prova, mediante WhatsApp, gravações feitas pelo telefone, é uma coisa impressionante. E uma coisa chama a outra. A partir do momento que você tem acesso às informações de celulares, de mensagens encaminhadas, você vai para uma outra pessoa e dessa pessoa você vai encontrando outras e outras. Então, é uma quadrilha realmente muito grande que nós estamos aí tentando viabilizar um julgamento mais rápido possível desses fatos. Evidentemente que a nossa área é a área desportiva, não é criminal. Então, nós estamos analisando especificamente os jogadores, se tiver técnico também, árbitro, se tiver, até agora não temos nenhum árbitro, nenhum dirigente também foi, até neste momento, indiciado com relação a essa questão de manipulação de resultado. E nenhum clube também é efetivamente penalizado, né? Mas, como eu disse, nós temos que agir de forma prudente para que não haja qualquer injustiça. Nós não aceitamos qualquer tipo de injustiça, mas também não aceitamos qualquer ato ilícito que não seja penalizado. E não pode ser irresponsável, né? Quer dizer, até agora está tudo sob controle. Doutor Maurício, eu vou chamar um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? 3 ou 4 horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. A felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade.
Seja reforma ou construção, conte com o Irajá Materiais para Construção, a melhor escolha para garantir o sucesso de sua obra. Irajá, 2 lojas em Ribeirão. Acesse depositoirajá.com.br. Desafio Irajá, da reforma ou construção. Melhor qualidade, rapidez na entrega, maior economia. Quem pode, faz melhor e garante. Irajá Materiais para Construção. Diálogo, apoio, Acirp, Valorap, Muscake, Irajá Materiais para Construção, Sicredi. Estamos de volta com o segundo bloco do programa, recebendo o Dr. Maurício Fonseca, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, que está abordando com a gente sobre a máfia das apostas. Doutor, nós estamos falando sobre a responsabilidade, né, de não se acusar ou não, enfim, noticiar pessoas que não estejam definitivamente consideradas e incriminadas como responsáveis, né? Mas o Ministério Público colabora com o STJD nessa operação. Sim, exatamente. O que aconteceu? A Procuradoria do STJD solicitou ao Ministério Público prova emprestada, chama-se prova emprestada, de pegar tudo que foi levantado pelo Ministério Público para ser encaminhado ao STJD para que pudéssemos analisar e verificar os atos criminosos de cada jogador, se efetivamente aconteceram ou não. E foi daí que demos início aos inquéritos administrativos junto ao STJD e depois desses inquéritos, abertura de processo, né, contra esses jogadores que participaram da manipulação. E o interessante dessa questão da manipulação é que nós descobrimos também vários jogadores que não aceitaram. Ou seja, eles foram aliciados, mas eles não aceitaram a proposta. Existem provas incontestas de vários jogadores. O que nos chama a atenção é que muitos desses jogadores se omitiram. Porque, na verdade, do momento que houve essa proposta, deveria esse jogador ou falar com o presidente do clube, ou ir à delegacia de polícia e falar que houve esse tipo de proposta. Né? Mas é muito interessante que de 10 propostas que foram feitas, uma só foi aceita. O resto não aceitaram, mas também se calaram. É uma questão também muito importante, foi discutido isso no pleno do STJD, que tipo de pena pode se aplicar a esses atletas que se omitiram com relação a esse tipo de proposta. A mim não me surpreende pelos valores que foram divulgados nessa, não sei se é corrupção ou o nome que a gente possa dar, os valores para os salários do futebol profissional hoje, primeira divisão, são irrisórios. Quer dizer, a mim não surpreende, porque ninguém vai se seduzir por 20 mil reais, 25 mil reais, ganhando 500, ganhando 400, ganhando 800 mil reais. Quer dizer, para mim não é surpresa imaginar que a ligação esteja com o futebol estadual ou segunda divisão, terceira divisão, onde os salários são bem mais baixos, né? Com certeza, porque pelo que nós analisamos até agora e até julgamos até agora, são valores em torno de 50 a 80 mil reais de propostas aos atletas da Série C e da Série D. 50 a 80 mil reais. Não é? Então, são valores altamente significativos para um atleta que deve ganhar em torno de 2, 3 mil reais por mês, que isso, evidentemente, faz com que o atleta, aquele que, infelizmente... Seduz. Isso, infelizmente, vão por um caminho errado. E muitos, eu já tive a oportunidade de ouvir alguns atletas, disseram, puxa, mas eu não sabia que eu estava fazendo uma coisa errada. Como não sabia? Você está interferindo diretamente no placar, você está prejudicando o seu próprio clube. É óbvio que o senhor sabia. Né? Então, há as alegações por parte dos advogados desses atletas que são totalmente incabíveis. Eu tô até dando risada, porque antigamente, comentava-se antigamente, antes do VAR, antes de ter todos os jogos transmitidos por TV, ou mesmo, enfim, aquelas diversas câmeras dentro de estádio, que o grande cara para você corromper era o bandeirinha, porque aí ele não marcaria o impedimento, ou marcaria para o outro lado, em contrapartida. O bandeirinha era o menos suspeito possível que você podia fazer o negócio. Mas deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O grupo Frotabel, que é o grupo do WhatsApp, do Bruno Lopes, que depois ficou conhecido como BL, né?
que foi apontado como chefe da quadrilha, isso já nas investigações, mas nesse mesmo grupo de WhatsApp tem um monte de gente que ainda não foram identificados. Por isso o senhor tem a certeza que isso vai andar muito mais. Exatamente. Essa operação, com certeza, vai se expandir. Ela já se expandiu, e vou dizer até mais, ela já se expandiu para o Brasil todo, não é? Porque o Ministério Público de São Paulo, o Ministério Público do Rio de Janeiro, dentre outros, do Brasil todo, já foram acionados. Então, isso é só o início de uma grande operação que está sendo feita para descobrir esses autores desses atos ilícitos que foram praticados e estão até hoje sendo praticados, acreditamos, né? Bom, esse grupo Frota Bell era do WhatsApp, captava dinheiro para as apostas, né? E extraiu-se grande quantidade de provas, né? Com o nome de jogadores, comprovantes de pagamento, enfim. Esse grupo, nesse caso aí de início do negócio, era o grande responsável pelo negócio. Foi daí que nós descobrimos, né? Porque esse grupo tem a ver exatamente com a questão desse jogo do Vila Nova. Não é? As pessoas que estavam envolvidas nessa partida, que descobrimos que tinha envolvimento na manipulação de resultado, chegaram ao nome dessas pessoas que você citou, né? Que todas essas pessoas estão indo pela esfera criminal, não está indo pela esfera desportiva, evidentemente. Até porque não fazem parte. Ponto importante... Como? Até porque não fazem parte da esfera desportiva. Importante, né? Exato. E um ponto importante nessa história toda é a questão dos clubes. Os clubes precisam investir na educação dos seus atletas, desde a categoria de base, orientando, dizendo o que pode ser feito e o que não pode. Deixar claro que qualquer atitude que venha a tomar como um ato ilícito como esse pode acabar com a carreira do atleta e até com a liberdade do próprio atleta. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Os clubes têm uma responsabilidade muito grande também nesse sentido, para que eles façam uma educação efetiva junto aos atletas, para que não cometa esse tipo de ato ilícito. E isso vai acontecer, vai continuar a acontecer. Eu acho que não vai parar. Nós podemos minimizar o problema, mas terminar vai ser quase que impossível. Bom, segundo eu pude apurar aí pelas informações, são 8 empresários, agentes e amigos de jogadores que negociavam com a quadrilha em nome dos atletas. Podia até, naturalmente, ter alguém falando que era amigo e não era nada, né? E somente um deles virou réu. Aí, no caso da justiça, o empresário Pedro Gama Júnior, amigo do zagueiro Vitor Ramos. Se ele virou réu do lado de lá, o Vitor Ramos já transitou alguma coisa dele no STJD? Não. Ainda não, né? Não. Tá. Não bom, tem mas nada aí... com relação ao Vitor Ramos. Aí vai ser apurado. E eu me lembro, eu vou corroborar com o senhor, porque eu me lembro que vários clubes de futebol já chamaram juízes famosos, Arnaldo César Coelho, sei lá quem para explicar para os seus atletas no começo de temporada regulamento, regimento, como é que funciona, mudanças nas leis esportivas dos árbitros, procedimentos, mas não se fala sobre educação, não se fala sobre comportamento, não se fala sobre isso. Então, eu acho que o senhor tem toda a razão, né? Agora, também, como é que vai se fazer para sugerir ou dizer aos clubes, façam isso? Eu acho que com relação ao Regulamento Geral das Competições, por parte da CBF, que abrange inúmeros campeonatos, e pelas próprias federações, eu acho que é possível, através do Regulamento Geral das Competições, que todos os clubes são obrigados a aderirem, né? O engajamento absoluto do alto escalão do esporte para que combata o mercado ilegal de apostas é fundamental, através de investimentos em sistemas internos de prevenção, de canal interno de denúncias. Como eu disse, muitos atletas foram aliciados, mas não aceitaram, mas também não denunciaram, né? Então, isso tem que ter também nos clubes, esse canal interno de denúncia, através de termos de cooperação
com o poder público, com a polícia, com o Ministério Público. Tudo isso tem que estar junto, tem que estar envolvido para poder minimizar esse tipo de problema e ter um canal aberto aos jogadores, atletas, técnicos, para que possam fazer essas denúncias. Agora, eu acho que o clube tem sim como se obrigar a fazer isso através do Regulamento Geral das Competições de cada estado, ou da CBF, ou das federações. Nós estamos chegando ao final do programa e é importante o atleta saber que se ele não aceitou, a importância da denúncia dele é porque um colega dele pode aceitar e vai acabar prejudicando o resultado dele, dentro do campo, dentro do desempenho e dentro do futebol. Então, eu quero agradecer ao Dr. Maurício Fonseca, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e que falou para a gente sobre a máfia das apostas, Operação Penalidade Máxima. Dr. Maurício, muito obrigado, espero poder contar com o senhor, se for necessário, novamente. Edmo, estarei sempre à sua disposição. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui para falar para o seu público. Um forte abraço a você e para todos. Muito obrigado. Até a próxima semana. Um abraço a todos. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, Consultoria e Tecnologia. Muscake. Conheça o Pinot by Muscake. Irajá Materiais para Construção. 2 lojas em Ribeirão. Sicredi. Gente que coopera, cresce.